Agradeço nosso irmão Ricardinho, amigo de longa data, que nos está dando essa oportunidade de estarmos aqui falando com vocês. Um pouco emocionado hoje pelas palavras do nosso irmão em relação ao Cirlei. Cirlei também é um amigo muito querido, esteve conosco na Feira do Livro ano passado, né? E retorna à pátria espiritual, retornou dia 12, na última sexta-feira, e, obviamente, cumpriu o planejamento dele, e muito bem. Hoje vai já iniciar um novo trabalho no plano espiritual, na nossa verdadeira pátria, onde todos nós retornaremos um dia. Então, eu vou falar hoje sobre a trajetória da Terra como mundo de expiações e provas e a transição planetária, né? Vou falar desde o início da Terra como mundo de expiações e provas, quando saiu do mundo primitivo e foi, ao longo do tempo, percorrendo essa escala evolutiva, chegando agora no que a gente chama de a transição planetária, né? E com o tempo nós vamos adentrar a um mundo de regeneração. Veja o que Jesus preparou para a gente como mundo de expiações e provas, a chegada de muitos missionários, pleiade de espíritos que vêm para nos auxiliar nessa nossa trajetória. E nessa palestra eu me baseei em uma palestra do nosso irmão Carlos Alberto Braga, um palestrante espírita, muito estudioso, além de outras fontes que eu consultei, e principalmente na parábola dos trabalhadores da última hora, em que Mateus relata assim: o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, se a gente entender esse início que eu vou colocar para vocês, aqui fica fácil entender toda a parábola, né? Então, o que é o reino dos céus nesse contexto dessa parábola? O reino dos céus seria um estado de consciência compatível ao mundo de regeneração. Então, veja bem, se nós estamos aqui na Terra, o que acontece? A sintonia vibratória, na média de toda a nossa população, um pouquinho mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas e o dobro desencarnados, né, é compatível, ou seja, segue o que nós chamamos de um mundo de expiações e provas. Mas dentro dessa população, ainda existem pessoas um tanto primitivas, a gente vê na mídia, né, fazendo tantas atrocidades, né? Mas existem também pessoas que já estão aptas a habitar um mundo de regeneração. Embora, na média, a gente seja um mundo de expiações e provas em franca transição planetária, né? Esse que é interessante que as pessoas entendam, né? Então, o mundo de expiações e provas tem uma frequência vibratória e, à medida que a gente evolui e cresce, a gente passa a ter uma outra frequência vibratória, capacitando, então, a que nós permaneceremos na Terra já como um mundo de regeneração, algumas décadas, talvez alguns séculos mais à frente, que nós vamos conversar com vocês. Então, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. O pai de família pode ser Deus, como está escrito na questão 27 do Livro dos Espíritos, né, que fala sobre a Trindade universal, que é Deus, o Pai, o Espírito e a matéria, né? Então, o Espírito usa a matéria para a sua evolução. Mas pode ser Jesus também, porque Jesus foi delegado a ele, o Espírito puro, o único Espírito puro que nós conhecemos, a traçar as diretrizes evolutivas do planeta Terra. Então, Jesus é o nosso governador, o nosso guia e modelo, conforme a questão 625. Então, esse pai de família saiu de madrugada, ou seja, na primeira hora do mundo de expiações e provas, porque antes dessa hora, a gente estava no mundo primitivo ainda. Então, nós estamos conversando já no início do mundo de expiações e provas. E ele convidou pessoas a fim de assalariar espíritos, ou seja, pessoas para reencarnar aqui na Terra. E como diz a parábola, né, a fim de assalariar pessoas para a sua vinha, ou seja, para o reencarne. E aí a discussão maior que se dá aqui é em relação às duas extremidades. Quando que se iniciou a Terra como mundo de expiações e provas e quando a Terra
vai adentrar ao mundo de regeneração. É essa a nossa discussão maior, talvez, né? Mas se nós pegarmos o livro A Caminho da Luz, no capítulo 8º, que fala sobre a China milenária, está lá, quando foi essa primeira hora. E está escrito lá, ó, inegavelmente, o mais antigo foco de todos os surtos evolutivos do globo foi a China milenária. Então, nós entendamos, né, que os surtos evolutivos, eles acontecem com a chegada de espíritos mais evoluídos, missionários, ou legião, vindas de outros planetas, nessas transições planetárias. Se nós nos reportarmos ao capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala sobre os mundos, né, as diversas moradas, há muitas moradas na casa do meu pai, nós vamos ver lá, né, aquelas transições todas, o mundo primitivo, o mundo de expiações e provas, o mundo de regeneração, mundos felizes, está lá tudo explicadinho direitinho, né? E eles falam que nas transições é que vem legiões aqui para o nosso globo, assim como para outros, né? Então, quando, por exemplo, o que mais nós sabemos é em relação aos exilados de Capela. Capela estava numa faixa de um mundo de expiações e provas, querendo passar para o mundo de regeneração, como nós estamos hoje, né? E aí o que acontece? Tinha pessoas lá, milhões de pessoas que não conseguiram esse passaporte, não conseguiram ganhar esse denário, ou seja, evoluir suficientemente bem para ser um habitante do mundo de regeneração. Então, eles vieram aqui para a Terra. Quando a Terra estava saindo daquele mundo primitivo, entrando no mundo de expiações e provas. Com a chegada deles, embora inferiores evolutivamente daquele planeta que eles se encontravam, mas superiores ao nosso planeta Terra. Então, isso foi um surto evolutivo para o nosso planeta. E no A Caminho da Luz, tem também, né, que a civilização chinesa veio bem antes da primeira leva dos capelinos, que surgiu mais ou menos por volta de 10.000 anos antes de Cristo. É só vocês verificar lá o capítulo 6º, que fala sobre a família indo-europeia. Por outro lado, o Edgar Armond, um autor um pouco com algumas controvérsias em relação ao que ele colocou, desencarnado, ele conta que a civilização chinesa veio da Atlântida primitiva e suas tradições fazem remontar a mais de 100.000 anos. Está lá nos Exilados de Capela. E na Evolução em Dois Mundos, livro de André Luiz com Chico Xavier e Valdir, está lá que a civilização na Terra floresceu há mais ou menos 200.000 anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade. Então, veja bem, se nós pegarmos A Caminho da Luz, fala que a família indo-europeia veio há mais ou menos 10.000 anos, iniciou a vida aqui. Mas a chinesa é muito mais antiga, e é a chinesa que iniciou aquele surto evolutivo, iniciando, obviamente, na China. A ciência fala que antes de 50.000 anos, a fala era mais na base de sinais e grunhidos, né? E que a fala mais complexa, ela surgiu há mais ou menos 50.000 anos. Edgar Armond, nós colocamos 100.000 anos, e a Evolução em Dois Mundos fala da evolução, ou que a civilização floresceu há mais ou menos 200.000 anos, né? Então, tendo todas essas datas, eu vou colocar mais uma incógnita, né? Que nós iniciamos o mundo de expiações e provas bem antes que 10.000 anos antes de Cristo. Mas não vou taxar um número, né? Cravar se foi 20.000 anos, 30, 40, 50, mas foi antes que 10.000 anos antes de Cristo. E continuando a parábola, essa parábola é um pouco extensa, né? Está lá, tendo convencionado com os trabalhadores, espíritos que iriam reencarnar aqui, né? Que pagariam um denário a cada um. Diz, o que é esse um denário? Um denário seria ter o passaporte para continuar na Terra como mundo de regeneração. Então, nós estamos no mundo de expiações e provas. Quem trabalhou no bem vai ganhar esse passaporte para continuar na Terra como mundo de regeneração, quando adentrarmos a esse novo ciclo, né? E aquelas pessoas que não se propuseram a trabalhar, essas pessoas não receberão o denário, esse passaporte, e serão exilados para outros planetas compatíveis com a sintonia vibratória deles, né? Então, vejam bem,
Ó, tendo convencionado com os trabalhadores, que pagariam um denário a cada um, né, pelo dia do trabalho, que são as reencarnações que foram realizadas até o final da transição planetária, mandou-os para vir, assim, mandou para as reencarnações. E a parábola é interessante, né? Porque ela não fala só da primeira hora, ela fala da terceira hora, da sexta, da nona, da 11ª, fazendo o mesmo convite aos espíritos reencarnantes a trabalharem aqui no nosso planeta Terra. E o que Jesus quis dizer com todas essas horas, primeira, terceira, sexta, a nona e a 11ª? Que o mundo de expiações e provas tem um ciclo que pode ser resumido em 12 horas. Iniciando a primeira hora, quando nós iniciamos a primeira hora? Olha, antes desta hora, nós sabemos, era o quê? Éramos um mundo primitivo. No início dessa primeira hora, nós iniciamos o mundo de expiações e provas. Sendo o último período, iniciado na 11ª hora, que vai a 11ª e a 12ª, já tido como transição planetária, como está no livro A Gênese, né? E após o final da 12ª hora, nós adentraríamos o mundo de regeneração. Então, veja bem, se nós pegarmos um quadro, eu estou vendo um quadro aqui à minha frente, infelizmente vocês não conseguem ver, né? Antes daquela data inicial, que a gente falou que seria anterior a 10.000 anos antes de Cristo, era um mundo primitivo. Depois nós iniciamos, né, um mundo de expiações e provas, no primeiro segundo da primeira hora. Aí vieram as outras horas, a terceira, a sexta, a nona, a 11ª. A primeira engloba a primeira e a segunda hora. A terceira engloba a terceira, a quarta e a quinta. A sexta, a sétima, a oitava. A nona hora, a nona e a 10ª. E a 11ª inicia com ela, a 11ª, e termina no final da 12ª. E essa 12ª, eu coloquei aqui 2057. Os internautas depois podem perguntar, que nós vamos discutir a esse respeito. Mas 2057, a Terra não seria um mundo de regeneração, mas pelos estudos que eu realizei, vou mostrar alguns aqui, seria o final, né, da reencarnação de espíritos mais recalcitrantes. Então, a partir de 2057, ficaram fechadas as portas para a reencarnação de espíritos que não se coadunavam mais com a proposta de um mundo de regeneração. Mas a Terra, a partir de 2057, vai ser um mundo de regeneração? Não, porque ainda tem essas pessoas que ainda se comprazem no mal, espíritos ainda endurecidos, que eles ainda têm um tempo de vida aqui, mas eles não vão conseguir reencarnar na Terra. Ou seja, se nós pegarmos 2057, 50 anos depois, a vida já vai estar bem melhor. Por quê? Porque as pessoas que estão hoje aqui, todas já desencarnaram, né? Vamos colocar aqui talvez os 100 anos, né? E aquelas que estão reencarnando já são pessoas que já têm uma vibração muito melhor que a média que nós temos aqui. Então, isso mostra que 2057 ainda será um mundo de expiações e provas, mas que a partir daquela data a tendência é melhorar com a reencarnação de bons espíritos e o fechamento dos portais para os espíritos ainda que não entenderam a mensagem crística. Se vocês pegarem na internet, eu até fui procurar lá, e tem um livro que chama Plantão de Respostas, no caso 2, né? Que se refere ao Pinga Fogo, número 2, que foi ao ar pela TV Tupi, 21 de 12 de 1971. Esse livro, Plantão de Respostas 2, foi uma publicação daquela live. E naquela live, esse livro foi publicado em 1995. Então, tem na internet. Vocês abrem lá, colocam lá Plantão de Respostas 2 e vão lá na página 16. Tem uma pergunta que um jornalista fez ao Chico Xavier, né? E disse ele: ô Chico, o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do final dos tempos? E o Chico foi claro, né? Falou: ó, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. E tem uma observação abaixo dessa resposta que fala: olha, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, interpretando melhor, é óbvio que a gente sabe que até 2057 não vai, quer dizer, virar a chave até a saída do mundo de expiações e provas para ser um mundo de regeneração.
vocês veem a guerra, a Itália, aliás, a Rússia, a Ucrânia, na faixa de Gaza, tem um monte de guerra na África também, em outros países, né? As pessoas ainda se comprazem no mal, né? E o mundo de regeneração, não existe mais guerras. Por quê? Porque não existe o orgulho, né? Esse orgulho exacerbado que nós temos, de um querer ter supremacia sobre os outros. Não existe egoísmo em que a gente vê pessoas aí, mendigo, deitado na rua. Não existe mais esse tipo de coisa, porque essas pessoas serão acolhidas. E hoje a gente tem dificuldade, porque se a gente acolher pessoas de rua, é perigoso ele vir aqui e assassinar alguns de nós. Mas no mundo de regeneração, as pessoas já têm outra consciência e sabem dos direitos, mas principalmente dos deveres que competem a cada um deles, né? Então, eu fiz aqui até um esquema aqui, que a primeira hora, então, como eu disse, não defini, mas seria bem antes de 10 mil anos antes de Cristo, e ela iria até a data de 10 mil anos. Aí, 10 mil anos, começaria a terceira hora. Então, a primeira hora começou numa data não definida, bem antes de 10 mil anos atrás, antes de Cristo, e a terceira hora se iniciaria por volta de 10 mil anos antes de Cristo, que foi onde começou a chegar aquela pleiade de espíritos de capela, né? Então, a primeira pleiade que chegou foi aquela que nós chamamos da família indo-europeia. Iniciou a terceira hora. E como que essa terceira hora foi até quando? Foi de 10 mil anos até 1.500 anos antes de Cristo. Quem nasceu em 1.500 anos antes de Cristo? Moisés. Então, Moisés inicia a sexta hora. Moisés, o grande legislador hebreu, trouxe o monoteísmo, os 10 mandamentos, preparou o terreno para a vinda de Jesus. E Moisés trouxe a primeira revelação. A lei da justiça era uma justiça justiceira para aquela época, tinha que ser daquele jeito, né? Então, essa sexta hora, ela começa por volta do ano 1500, antes de Cristo, e vai até o ano 1, se assim nós podemos chamar, o ano que Jesus encarna aqui na Terra, né? A história diz que Jesus encarnou um pouquinho antes da data que nós colocamos de um ano da nossa era. Então, Jesus trouxe a lei do amor. Imagina quando chega Jesus, a vibração, né, do nosso planeta, como que se elevou, né? E essa nona hora iniciada com Jesus, ela inicia no ano 1 e vai até 1857, quando começa a 11ª hora. Então, a 11ª hora, ela inicia em 1857, com o advento da terceira revelação, o Espiritismo, a era do Espírito, e vai até 2057, que seria o final da 12ª hora. Esse final de 2057, eu digo que é o final no sentido que, após aquilo, espíritos mais recalcitrantes não reencarnaria mais, mas a Terra continua sendo ainda, por um bom tempo, um mundo de expiações e provas. Tá bom? Então, a primeira hora, data indefinida bem antes de 10 mil anos antes de Cristo. A terceira hora, chegada dos capelinos, família indo-europeia, por volta de 10 mil anos antes de Cristo. A sexta hora, chegada da primeira revelação, Moisés, por volta de 1500. A nona hora, chegada de Jesus, por volta do ano 1, ou um pouco antes. Jesus, o maior espírito que encarnou na Terra, espírito puro não reencarna. Ele encarnou aqui na Terra e trouxe a grande mensagem, os grandes ensinamentos, trouxe a lei do amor. E a 11ª hora, iniciada em 1857, com a terceira revelação, a era do Espírito. Aí continua a parábola. No final da tarde, foi feito o pagamento, iniciando pelos últimos. Aqueles que vieram na 11ª receberam um denário, o passaporte para continuar no mundo de expiação, para continuar na Terra como mundo de regeneração. Assim como os da nona, sexta, a terceira e a primeira hora. Agora, os da primeira hora reclamaram. Eles alegraram que trabalharam mais, né? Reencarnaram mais vezes, vamos assim dizer, né? Mas a gente tem que entender que o tempo não importa, o tanto de horas trabalhadas, ou seja, o número de reencarnações. O que importa é o crescimento interior de cada um. Então, um denário seria o passaporte para continuar na Terra após essa transição. É esse o prêmio. E há pessoas que reencarnam centenas de vezes e com pouco progresso. E há outras pessoas que apenas uma reencarnação
é suficiente. Eu perguntaria a vocês, quantas reencarnações foi preciso para Paulo de Tarso se converter à prática do bem após ele ter encontrado Jesus? Uma reencarnação. Quantas reencarnações Maria Madalena precisou após o encontro com Jesus? Uma reencarnação. Quantas reencarnações Judas Iscariotes conviveu com Jesus, precisou para se ressarcir, para se tornar um espírito já grandioso? Vários séculos. Tanto é que a gente vê uma das reencarnações dele como Joana d'Arc. Foi queimado, traída pelos seus pares. Né? É uma lei de causa e efeito. Quantas reencarnações Publio Lentulus, o grande senador romano, precisou para chegar até o padre Manuel da Nóbrega? Vários séculos, talvez 15 séculos, né? E assim continua a parábola. Os últimos, quer dizer, os que sentam lá atrás, né, nos eventos, ou seja, os humildes, serão os primeiros a encontrar o reino dos céus. Quer dizer, esse estado de consciência compatível ao mundo de regeneração. E os primeiros, ou seja, os orgulhosos, serão os últimos. Eles terão que reencarnar mais vezes para aprender, até se tornarem humildes. Porque muitos são chamados ao reencarne e poucos são os escolhidos. Os que conseguem o passaporte, os que conseguem viver os ensinamentos de Jesus para poder transpor esse mundo de expiações e prova e adentrar a própria terra como um mundo de regeneração. Não esqueçamos nunca, quando a gente fala de orgulhoso, de humildade, de egoísta, de altruísta, Jesus, quando disse as bem-aventuranças, ele iniciou as bens do Sermão do Monte, né? Assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quem são os pobres de espírito? Que é a primeira bem-aventurança. São os humildes, né? E os que não aceitaram esse trabalho, o que vai acontecer com eles? Eles serão exilados para outros planetas, compatível, né, com a evolução que eles conseguiram. São muitos que irão. Aí tem algumas coisas que a gente pode ler, né? No Antigo Testamento da Bíblia, se vocês pegarem lá no livro de Zacarias, no capítulo número 13, versículo 8, está escrito assim, ó: em toda a terra, oráculo do Senhor, local de trabalho, de desenvolvimento, 2/3 dos habitantes serão exterminados, e 1/3 subsistirá. Ora, se essa profecia ter validade, hoje nós temos na Terra encarnada um pouquinho mais de 8 bilhões. Tipo 8 bilhões, 250 milhões de habitantes. Se ficarão só 1/3, né? Contando só os encarnados aqui, nós teríamos 2 bilhões e 750 milhões que continuaria na Terra. Se a gente pegar que o planeta Terra como um todo, encarnados e desencarnados, tem ali por volta de 22 a 24 bilhões de espíritos, quer dizer, encarnados e desencarnados, 1/3 daria o quê? 7 a 8 bilhões. Então, é bom a gente começar a ir ao trabalho, né? Mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Porque qual o nosso objetivo aqui na Terra? Nosso objetivo aqui na Terra é transformar defeitos em virtudes. Se vocês pegarem o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas más inclinações. É transformar o orgulho em humildade, o egoísmo em altruísmo, os ciúmes em desapego, a avareza em generosidade e assim por diante. Então, as 12 horas do mundo de expiações e provas é o seguinte: os convidados da primeira hora, período que iniciou bem antes de 10 mil anos, como nós já falamos, foram chineses. Eles formaram os grandes agrupamentos, dominaram o fogo, deixaram de ser nomes e passaram a se fixarem na terra. Os nativos chineses receberam os primeiros exilados, não de capela, né, para ajudar na sua evolução. E como eles vieram, esses exilados, bem antes da escrita, segundo a ciência, a escrita surgiu há mais ou menos 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo, né? Foi bem antes, então se consegue pouco legado dessas pessoas. E principalmente devido ao povo chinês, né? Eles se fecharam, né? O povo se fechou, né, para o mundo exterior. Hoje não, hoje já está mais aberto. A terceira hora, então, se inicia com a chegada dos 4 grupos de capelitas.
iniciando com a família indo-europeia, que nós já dissemos, né? Então, está lá, os arianos, a família indo-europeia, ocuparam o sul da Índia, a Rússia, a Europa, Irã, Iraque, Turquia, Grécia. Né? Eram extremamente materialistas. Eles não queriam saber de Deus. Por isso que saíram de Capela e vieram aqui na Terra. Entretanto, foi o grupo que mais se confraternizou com os nativos. Isso está no livro A Caminho da Luz. Um segundo grupo, eles de Capela também, eles reencarnaram na Índia, onde eles se organizaram, né, às margens do rio Ganges, receberam Krishna, há mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, que trouxe ensinamentos contidos na Bíblia deles, né? Quer dizer, o Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata, que é a Bíblia dos hindus, né? A Bíblia dos hindus é interessante, né? Porque eles já falam, né, de mediunidade, de imortalidade. Esse é um probleminha com a metempsicose, né? Eles falam muito, né, do reencarne em corpos de animais, né? Pessoas que não foram boas pessoas reencarnariam em corpos de animais, até em árvores, né? E a gente sabe que o espírito não retrocede, né? O espírito, por pior que ele seja, ele vai, após o momento que ele adquiriu, né, essa capacidade de habitar um corpo humano, ele sempre vai habitar um corpo humano, né? Eles falam também da ideia do paraíso perdido, porque em Capela, um planeta daquele sistema era bem mais adiantado que aqueles que eles vieram aqui na Terra. E depois tem um terceiro grupo, que é o do Egito e adjacências, né? Eles criaram as dinastias, as pirâmides, também criaram, tem, como escrito no Livro dos Mortos, também fala da vida no mundo espiritual, outras vidas, mediunidade, fala de curas à distância, uma coisa que se aproxima muito do espiritismo, né? Depois tem o quarto grupo, os hebreus. Eles cunharam na pedra o Código da Hammurabi, mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo, que era a lei de Italião, né? E que o Moisés passou a adotar, que era olho por olho e dente por dente. Mas eles eram orgulhosos, mas admitiam a existência do Deus único. Então, o caminho foi preparado para a chegada de Jesus. Aí chega a sexta hora. A sexta hora, como já foi dito, né, ela se inicia com a chegada de Moisés, a primeira revelação, que foi o grande Moisés, o grande legislador hebreu, um tremendo médium de efeito físico, de efeito subjetivo também, né, que estruturou os 10 mandamentos. E nesse período, muitos profetas reencarnaram na Terra para convidar os trabalhadores, ou seja, os reencarnantes, ao trabalho do bem. Quem lê o Velho Testamento sabe, né, que tem lá Elias, Oséias, Isaías, Daniel, Jó, Malaquias, Zacarias, todos tentando fixar o caráter religioso, a prática do bem no seio humano. Em outros países também, apareceu Buda na Índia, hoje Nepal, né, que ele falava da prática da humildade, do desprendimento, ensina a vida, o amor em fraternidade. Na Grécia, surgiram os grandes pensadores, Pitágoras, 570 anos antes de Cristo, Sócrates, 470 anos antes de Cristo, e Platão, 430. Eles lançaram ideias muito avançadas para a época, né? Tanto é que Sócrates e Platão são considerados os precursores da doutrina cristã e do espiritismo. É só as pessoas lerem, né, o nosso evangelho, aquela primeira parte introdutória. Aí vem a nona hora. Quando se iniciou essa nona hora? Se iniciou com a chegada de Jesus, que nos trouxe a segunda revelação. E essa segunda hora começa no início da nossa era e vai até 1857, com o advento da codificação. E Jesus, ele muda a história da humanidade, ensina a lei do amor, saindo da lei de Italião, olho por olho e dente por dente. Ele quebra paradigmas, mostra a igualdade das pessoas, homem e mulher, sexo não importa. Diz, amai os vossos inimigos. Eles odiavam, isso era um momento, um tipo assim de fraqueza, né? Você pedir perdão às pessoas. E ele disse, Pedro, não perdoe 7 vezes, mas perdoe 70 vezes 7. E se alguém vos bater na face direita, ou seja, mostrar violência, apresente a ele a outra face, a da brandura. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade tremenda embora entendamos isso, né, mas vivenciar
esses ensinamentos de Jesus. E junto com Jesus retorna Elias, na figura de João Batista, para anunciar o advento da Boa Nova. Vem os apóstolos para divulgar o cristianismo. Paulo de Tarso, que não fazia parte dos 11 apóstolos, mas foi um dos maiores expoentes da divulgação cristã. Foi o maior divulgador, né, do cristianismo. Depois disso, por volta de 340, renasce Santo Agostinho, né? Ele vem em Santo Agostinho, um espírito já com uma certa evolução, vem para dar o melhor sentido à mensagem de Jesus. Revive os ensinamentos de Sócrates e Platão e mostra a importância da fé. João Evangelista retorna em 1182 na figura de Francisco de Assis. Abandona a sua fortuna para ajudar as pessoas e ser exemplo de vida para a humanidade. Allan Kardec vem, como Jan Hus, em 1370, em Praga, né? República Tcheca hoje. Então, Hus vem para modificar os preceitos pervertidos da igreja e é queimado. Judas Iscariotes volta como Joana d'Arc em 1400, ele volta em 1412, né? E liberta a França do jugo inglês, para preparar o terreno para o advento da doutrina espírita. Sofre traição, como já dissemos, né, a lei de causa e efeito, e é queimada em 1431, jovem, de 19 anos. Martinho Lutero vem em 1483 para divulgar a Bíblia, disseminar os ensinamentos de Jesus. Mas os seus seguidores pegam muito a letra que mata e não o espírito da letra que vivifica. Cristóvão Colombo descobre a América em 1492. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Em 1789, vem a Revolução Francesa com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E vem de 1789 a 1799, uns dizem que durou 10 anos, né? Outros dizem que durou 15 anos, termina em 1804 com o coroamento de Napoleão Bonaparte. E nesse ano, 1804, quem reencarna? Allan Kardec, agora na figura de Hipólito Leão Denizar Rivaio. E aí inicia a 11ª hora. A 11ª hora se inicia com a codificação espírita, chegando o Consolador prometido por Jesus, a terceira revelação. Aí eu até dividi em duas aqui, né? A 11ª, então, iria de 1857 até 1957. E a 12ª iniciaria em 1957 e terminaria em 2057. Com aquelas ressalvas, né? 2057, a Terra não vai passar de um mundo de expiações próprias para um mundo de regeneração, mas as portas serão trancadas para esses espíritos que ainda não se adequam ao mundo mais evoluído. E nesses períodos, né, nessa 11ª hora, reencarna espíritos do alto escalão. Bezerra de Menezes reencarnou em 1831, um pouco antes disso, mas o grande legado dele ficou para essa 11ª hora. Assim como Alexander Akizakov reencarnou em 1832, Camille Flammarion reencarna em 1842, Leon Denis, 1846, e depois outros espíritos que reencarnam de 1857 para frente, como Gabriel Delane, Zilda Gama, Caio Barchúcio, Gandhi, Barçanufo, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, Maria Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, o Divaldo Franco, né? Reencarna em 1927, desencarnou esse ano, né, com 98 anos. Então, quer dizer, pessoas, nem todas espíritas, né? Se nós pegarmos aqui o Gandhi, por exemplo, ele era hindu, Teresa de Calcutá era católica, Irmã Dulce era católica, isso não importa. O que importa é o bem que as pessoas fazem. Então, nesta última hora, agora na 12ª já, que vai de 1957 a 2057, foi dada a última chance aos umbralinos mais recalcitrantes. Isso explica a violência propagada aí pela mídia. Muitas vezes eu já participei de live, a pessoa fala, eu não acredito em reencarnação, porque diz que na reencarnação é para os espíritos ficar cada vez melhor. E o mundo está cada vez pior. As pessoas não entendem, né, que o mundo não está cada vez pior. O mundo está cada vez melhor. Há pessoas boníssimas já, mas ainda há aqueles que tentam puxar essa vibração para baixo. E como foi dado a última oportunidade àqueles espíritos, né,
mais atrasadinhos, era de se esperar esses cataclismas, que não são cataclismas físicos, né? São cataclismas morais. Né? Então, vejam bem, essa é que eu gostaria que vocês guardassem. Ó. A partir de 2057, não reencarnam mais espíritos incompatíveis com a vibração de um mundo de regeneração. Só vai reencarnar pessoas que já têm essa vibração compatível ao mundo de regeneração. Porque o mundo de expiações vai ficar para trás. Aí é o que nós chamamos do final dos tempos, né? Então, a última meia hora do período de transformação vai de 2007 a 2057. Então, veja, a última hora foi de 1957 a 2057. A meia hora, vamos dividir isso no meio, né? 50 anos. Vai de 2007 a 2057. Então, nós estamos, sabe quando? Nos últimos 20 minutos. E aí vem a pergunta. E aí? Nós vamos aceitar essa jornada de trabalho? Nós vamos modificar? Nós vamos nos transformar mesmo? Muito bem, é uma coisa para se pensar. Então, concluindo já, pelo nosso tempo aqui, nós estamos nos últimos 20 minutos. E qual é a nossa escolha? Os prazeres temporários do mundo ou a libertação das paixões terrenas? Precisamos nos tornar o homem de bem, como está escrito no capítulo 17º, Sede Perfeitos. É o item 3, o homem de bem. E o homem de bem tem algumas características. Quem se adequa a essas características, fica tranquilo. Você vai desencarnar, né? Depois no próximo reencarne, você já vai sentir esse reino dos céus. Né? É um mundo que ainda existe orgulho, mas não exacerbado como agora. Ainda existe egoísmo? Existe, mas não como agora. Né? Já não existe mais essas doenças atrozes, não existe mais assassinatos, roubos. Então, já é um mundo muito melhor que esse nosso mundo de expiações e provas. Então, como característica, o homem de bem sabe que todo sofrimento e decepções que ele passa são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Nós aceitamos? Veja bem, muitas vezes quando a gente está com algumas doenças físicas, alguns problemas psicológicos, desilusões amorosas, problemas financeiros, a gente tem um questionamento estranho, né? Que a gente fala assim, mas por que comigo? Até parece que a gente é um ser especial, né? Se fosse com os outros, tudo bem, mas comigo? A gente tem que entender que nós somos filhos de Deus também, né? Sujeitos a Ele como espíritos imperfeitos, mas tudo que acontece conosco vem da lei de causa e efeito. Toda falta tem que ser reparada. Isso está escrito no livro Céu e o Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. São as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falha e as suas consequências. Então, não adianta a gente chorar as pitangas, não, né? A gente tem que saber que essas expiações, esse sofrimento que a gente passa, né? A gente está sendo submetido à lei de causa e efeito. Portanto, a gente tem que entender que as aflições têm um objetivo. Qual o objetivo das nossas aflições? É transformar as pessoas, fazendo com que nasça dentro dela o sentimento de compaixão, e a gente passa a ajudar os outros. E ajudando os outros, o que vai acontecer conosco? O nosso organismo vai sentir que são vibrações que a nossa alma joga no nosso corpo físico, e o nosso corpo físico entende com benefício aquelas vibrações e passa a liberar de uma maneira controlada todos os hormônios e os neurotransmissores que faz com que nós sintamos bem ou mal. Então, é isso que nós devemos nos proceder, né? Sempre procedendo bem, porque esse é o caminho que Jesus nos ensinou. E a gente só é infeliz quando da lei do amor a gente se afasta. É a questão 614 do Livro dos Espíritos. Outra condição do homem de bem: faz o bem pelo bem, encontra satisfação nos benefícios que faz. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. E nós temos ódio de alguém? Alimentamos ainda o desejo de vingança? Perdoamos aqueles que nos ofenderam? Pedimos perdão para eles? Muitas vezes a pessoa fala, eu pedi perdão, mas nem morto. Esse é o problema dele, né? Tem uma frase interessante do Mário Quintana, né? Que ele fala, perdoe os outros. Não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Continuando, o homem de bem
Ele é indulgente com as fraquezas alheias. A gente entende o erro das pessoas sem ser conivente com elas, mas a gente entende. Ó, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. É só a gente pegar a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho dá uma lição lá para a gente, né? Ele fala que a gente deve se conhecer a si mesmo. E conhecendo, a gente vai trabalhando esses defeitos para ir nos modificando e se tornando, com o tempo, um homem de bem, compatível a um homem habitante do mundo de regeneração. E, finalmente, termina esse item do homem de bem, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, como quer que sejam respeitados os seus. Se vocês lerem no Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículo 12, está lá a regra de ouro que nós conhecemos. O que vós deveis fazer? É fazer aos outros o que vós gostariam que vos fizessem. E essa parte foi reproduzida no Livro dos Espíritos, na questão 632. Olha lá a resposta, né? Que é a regra de ouro. O que a gente deve fazer, sabendo que existe o bem e o mal? É só fazer aos outros o que vós gostariam que vos fizessem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meu querido Ricardinho, meu querido amigo Sirlei, no outro plano, provavelmente ainda não assistindo às nossas lives, mas com o tempo ele vai se adaptando a essa outra vibração e vai continuar nos ajudando, né? Então, vamos nos modificar, vamos aceitar o nosso convite para que possamos continuar, obviamente, na Terra, já como mundo de regeneração, uma próxima reencarnação. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado pela paciência em assistir. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos aqui.